Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a segunda e última parte do Barroco Espanhol. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com a segunda e última parte do Barroco em Espanha. Nós no último vídeo, eu vou deixar aqui o link no cartãozinho para vocês tiverem curiosidade e irem lá ver, nós explicámos como é que era a Espanha desta época barroca. Era uma Espanha católica, mas era uma Espanha também dramática, assim, muito barroca. Eles eram barrocos antes do barroco surgir, portanto isto do barroco para eles foi ouro sobre azul. No primeiro vídeo falámos acerca de grandes pintores do barroco, como o José Ribera e também como o Francisco de Zurbarán, que representam nomeadamente a primeira fase do barroco, que são os anos do início do século XVII e os anos centrais do século XVII com o Zurbarán. Hoje vamos falar dos anos finais e vamos para Sevilha. Vocês sabem que o Barroco Espanhol iniciou-se em 3 cidades ao mesmo tempo, Madrid, Toledo e Sevilha. Nós temos estado a falar mais de Sevilha porque foram lá que nasceram tanto o José Ribera como o Francisco de Zurbarán. No entanto, hoje vamos falar de Sevilha só um bocadinho, porque depois vamos saltar para Madrid, ok? E vamos falar de Sevilha porque foi lá que nasceu este senhor. Em 1599 nasceu Diego Velázquez. Diego Velázquez nasceu filho de pais portugueses, o pai era um nobre português e juntamente com a mãe saíram de Portugal e foram viver para Sevilha porque eram cristãos convertidos. Cristãos convertidos significava que eles antes eram judeus que se converteram ao cristianismo. Eles foram para a Espanha, onde o pai dele não usava os seus títulos de nobre. E em Sevilha o Velázquez nasceu e ele desde sempre quis ser pintor. Ele frequentou algumas escolas de pintura e era realmente muito talentoso. Então ele começou a frequentar as tabernas e a pintar um género que é conhecido como bodegones. Bodegones vem da palavra bodega, que significa taberna em espanhol. Ou seja, o Velázquez ia para lá confraternizar com os seus amigos e pintava um estilo de pintura que fala muito com o estilo de pintura pintado no barroco italiano. Lembram-se do Caravaggio, que pintou grandes cenas passadas onde? Passadas na rua, com pessoas da rua, passadas nas tabernas. Ora, o Velázquez faz exatamente a mesma coisa. No entanto, o Velázquez tinha um talento incrível e como ele era muito barroco, vivia numa Sevilha dominada pelo tenebrismo de Caravaggio, por as influências do barroco italiano, ele levou algo novo para os bodegones. Vamos ver algumas obras dos bodegones do Velázquez para vocês perceberem melhor. Esta é a Velha Fritando os Ovos de 1618. É interessante ver que aqui, tal como no barroco italiano, o Velázquez tinha uma espécie de fascínio pela vida comum, pelas camadas mais pobres, pelas ruas e pelas tabernas. Velázquez nestas obras fala para o povo no seu próprio espaço. Estas obras são realistas, mas contêm uma mensagem mais profunda, mais religiosa. Porquê? Porque o Velázquez é um pintor barroco espanhol. Vamos agora ver uma imagem de uma obra que representa exatamente isto que eu vos estou a dizer. É um bodegone muito famoso. Ele reúne em si toda aquela estética bodegone, que normalmente representa comida, coisas que as pessoas gostam de comer, com a parte religiosa do barroco. A obra é Cristo na casa de Marta e Maria, de 1618. De acordo com a Bíblia, Jesus visitou as duas irmãs, a Marta e a Maria. Enquanto a Marta trabalhava arduamente na cozinha, a Maria sentou-se aos pés de Jesus a ouvir as suas palavras. Quando Marta se queixou que a sua irmã não a ajudava, Jesus interveio. Maria escolheu escutar. Escutar a palavra é mais importante que fazer a refeição, disse Jesus. E isto remete-nos para quê? Para o barroco. Para uma moralidade do barroco que nos diz a nós que a palavra de Deus, a palavra de Cristo, é a única coisa que importa. Ela é a única coisa que vai durar para sempre. A palavra é a única coisa que é eterna. E aqui o Velázquez está-nos a mostrar isto numa tela bodegone. É realmente incrível. A pintar desta maneira, o Velázquez ficou muito famoso e começou a ser procurado por membros mais altos da nobreza. E foram essas pessoas que o recomendaram ao rei. Filipe IV era um amante da arte e ele gostou muito das obras do Velázquez, de tal maneira que lhe pediu um retrato. Claro que
Depois de receber uma comissão destas, o Velázquez achou-se o máximo. Ele sempre quis ser nobre, usar os títulos de nobreza do seu pai, não é verdade? Não conseguia, mas agora sim, agora estava ali a pintar para a nobreza. Esta vontade que o Velázquez tinha de ser reconhecido, por um lado, como um grande artista, por outro lado, como um nobre, fazem muito parte das suas obras, fazem muito parte da sua pessoa. Ele, toda a sua obra, discutiu o papel do pintor na sociedade, porque aqui, nesta sociedade, o pintor não era visto como uma profissão nobre, a pintura não era vista como uma profissão nobre, era uma profissão manual. O Velázquez quer mudar isto, quer ser um nobre e quer ser um pintor e quer estar ao mesmo nível. Ora, depois de pintar o retrato de Filipe IV, o Velázquez vai para a Itália. E em Itália ele dá de caras com o quê? Dá de caras com as obras barrocas italianas, maneiristas e renascentistas. Ele tem uma paixão enorme pelas obras de Tintoretto. Quando volta em 1629, o Velázquez consegue uma encomenda incrível. Ele vai pintar um salão do Palácio del Buen Retiro, do Conde Duque de Olivares. Desta obra são também duas obras importantíssimas. A primeira é esta: Príncipe Baltasar Carlos Conduente. Nesta fase o Velázquez já é um pintor excelente e eu quero ressaltar que nesta obra ele usa a técnica alla prima. Alla prima significa que ele pinta sem fazer esboço, sem fazer estudo, sem desenhar. Ele pega nos pincéis e na tinta e põe diretamente na tela e consegue este efeito. Uma outra pintura desta sua primeira fase é Los Borrachos. Atenção que nós vamos ter vídeo a analisar esta obra. Nesta obra de Los Borrachos nós temos uma composição tipicamente barroca, mas temos aqui uma influência aqui do Tintoretto, que é maneirista, e também temos uma influência do Renascimento italiano. Portanto, o Velázquez está a estudar, está à procura do seu estilo. Nesta altura, ele volta para a Itália, mas atenção que ele não volta para a Itália de uma forma qualquer. O rei Filipe IV dá-lhe o grau de pintor real. Quando ele vai para a Itália, vai com este título: eu sou pintor real. Então o que é que acontece? A alta sociedade, as pessoas mais importantes de Itália, reúnem-se à volta de Velázquez e pedem para o Velázquez o pintar. E ele pinta. Agora Velázquez pinta as principais personalidades italianas, entre eles este, o Papa Inocêncio X. Esta é uma obra de 1650. Quando finalmente volta para a corte em Espanha, o Velázquez vive na corte, o seu ateliê é o antigo quarto do príncipe Baltasar Carlos, que entretanto faleceu, e ele é uma das pessoas mais influentes em Espanha. E ele pinta aquela que vai ser considerada a sua obra-prima. E atenção, esta obra que o Velázquez vai pintar agora não é apenas uma obra-prima do Velázquez, não é só a obra maior do barroco espanhol. Ela é uma obra que muda completamente a história da arte. Esta obra abre as portas para a modernidade. Não são todos os pintores que têm no seu currículo mudar o mundo. O Velázquez é um dos poucos. Esta é a obra mais analisada de sempre na pintura ocidental e é a obra mais reinterpretada e reproduzida de sempre. Ela é a joia da coroa do Museu do Prado e é a joia da coroa da pintura espanhola. Vamos ver. Esta é Las Meninas. Las Meninas é uma obra pintada entre 1656 e 1657. Conta-se que quando o pintor italiano Luca Giordano viu esta obra, disse o seguinte: isto é a teologia da pintura. Da mesma maneira que a teologia conjuga as ciências, este quadro sintetiza as possibilidades da pintura. Nesta obra do Velázquez, as figuras são plásticas devido à aplicação da cor em muitas nuances de tons subtis, em pinceladas finas e suaves, representando as características próprias dos objetos, tal como estes se apresentam aos nossos olhos sobre as diferentes condições de luz. Esta abordagem do Velázquez irá ser muito influente para pintores como Manet e Delacroix, isto já no século XIX. O espaço, o volume, o olhar intenso que as figuras trocam entre si e a interação das pessoas, a vida e a própria representatividade são temas desta monumental obra. Ainda hoje não percebemos a história nem a função desta obra. Ela é extremamente enigmática. E atenção que nós aqui no Criar vamos ter um vídeo delicioso a analisar esta obra com muito pormenor. O que nós podemos determinar aqui é que Velázquez nos mostra muita coisa. Mostra-nos o salão,
Os quadros na parede são identificáveis, tal como todas as princesas. À frente, a figura central desta composição é a Infanta Margarida, a possível herdeira do trono espanhol. Margarida está rodeada por duas jovens damas. Estas são as suas aias. E atenção, são as meninas, las meninas. São estas duas meninas que dão nome à obra. Ainda à frente temos anões e funcionários da corte. À esquerda temos o próprio Velázquez com o pincel e a paleta frente a uma tela enorme. Parece que Velázquez está a retratar o espectador desta obra. Nós. Dá-nos a sensação, quando olhamos para esta obra, que o Velázquez quebra aqui uma parede. Ele está a olhar para nós. Toda a gente está a olhar para nós e nós estamos a olhar para eles. E dá a sensação que ele nos está a retratar, que somos nós que estamos a posar para a sua obra. Mas não é bem assim, pois não? Nós temos um espelho ao fundo do salão que nos dá uma informação diferente, que afinal, os observadores desta cena não somos nós, mas sim o casal real, que vê toda a cena e que por sua vez está a ser representado na tela do pintor. Algumas análises também apontam para o facto de que estamos a ver no quadro não ser o casal real, mas ser aquilo que o Velázquez está a pintar na tela. Não sabemos. O que sabemos é que esta obra representa um ponto de viragem na composição da pintura. Ela é enigmática e complexa e levanta questões acerca da realidade e da ilusão, criando uma relação incerta entre o observador e as figuras representadas. Aqui, Velázquez cria uma terceira dimensão, o espaço. Esta é uma das razões pela qual esta obra se tornou na mais analisada obra da pintura ocidental e também na mais reinterpretada. Temos agora na tela a passar algumas obras de artistas famosos como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Edgar Degas, Francisco de Goya e muitos outros que reinterpretaram as meninas a seu prazer. Por acaso, quando eu fui ver esta obra ao Museu do Prado, eu confesso que não é assim muito preparada. Velázquez não era assim um pintor que mas gostei imenso, gostei muito. E o que gostei ainda mais foram de todas as reinterpretações das Las Meninas que estavam espalhadas pela cidade de Madrid. O Museu do Prado convidou vários artistas plásticos contemporâneos a fazerem reinterpretações das Las Meninas e foi incrível. E talvez por isso eu passei a olhar para a obra de uma outra maneira, percebem? Em 1559, Diego Velázquez faleceu por doença. E deixou estas obras impressionantes. Ele é considerado até hoje um pintor que revolucionou a perspectiva aérea, o mestre da culminação pictórica do ilusionismo e do naturalismo moderno. Velázquez encerra o caminho para a captação da realidade como a vemos. A partir daqui, isso deixa de ser um objetivo da pintura, porque o Velázquez abriu as portas para outras interpretações. A forma como ele pintou, a forma como ele expressou esta ideia do pintor estar ali na nobreza, de nós sermos o observador, de nós, se não somos o observador, estamos ao nível do observador, que é o rei e a rainha que estão ao nosso lado. Tudo isto é subversivo, é diferente, é novo, é muito, muito moderno. Muitos historiadores de arte dizem que nasceu aqui a pintura moderna, eu até concordo. O que acabou aqui foi o Barroco espanhol. Aliás, quando nós olhamos para este quadro, Las Meninas do Velázquez, percebemos que ele é, sim, um pintor barroco, mas que esta obra já está muito além do barroco. Já está em outra coisa nova que vem depois, não é? E eu acho que foi a melhor maneira de terminarmos o barroco em Espanha, com as meninas, com o Diego Velázquez. Não se esqueçam de fazer gosto do nosso vídeo. Deixem nos comentários qual é a vossa obra preferida do Velázquez, se há alguma que vocês gostam muito. Digam nos comentários quais são as obras que vocês querem ver aqui analisadas. Eu já preparei o guião de Las Meninas, claro, e também de Los Borrachos, e estou assim a tentar perceber o que é que eu vou analisar também. Portanto, deem-me uma ajuda, coloquem aí. Digam-nos o que é que acharam do barroco espanhol. É um bocadinho diferente do barroco italiano, não é? Ok, não se esqueçam também de aderir ao Clube Criarte. No final de todos os vídeos tem ao lado do botão de subscrever, tem o botão a dizer Join, e vocês ao carregarem nesse botão para aderir ao Clube Criarte, vão ter um vídeo meu a explicar quais são os benefícios de fazer parte deste clube. Se não quiserem, tudo bem. Todas as segundas-feiras nós somos aqui atualizados religiosamente. Por hoje é tudo. Não se esqueçam de fazer gosto. Beijinhos, fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!